Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre os fundamentos de ALZC11, o fundo de papel high yield da Aliança, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, primeira coisa, já peço aqui o seu like, dê uma força para o influenciador que fala de fundos pequenos também, para quem dá espaço para fundos nanicos. Então, a primeira coisa a fazer aqui é dar uma olhada na remuneração de ALZC11 e mostrar que não estou falando besteira aqui no que eu coloquei na capa, né? 17% ao ano, uma capa bem chamativa, né? Tem que ser um pouco mais apelativo em fundos pequenos para ter uma visualização que faça sentido. Então, com fundos negociados aqui na faixa dos 7,50, como é que eu estou gravando, e com uma remuneração de cerca de 10 centavos, o que é até que tá ok aqui, frente à média que o fundo vem pagando. Aqui em 12 meses pagou em 20 por cota. A gente tem um rendimento de 1,34% ao mês. Então, eu vou colocar aqui no calculador de juros compostos aqui do site do Investidor Sardinha. Temos aqui, ó, 17,32 aqui numa investido R$ 100. Então, até mais do que eu coloquei na capa, né? Mais de 17% ao ano aqui nesse investimento. Ok? Então, o rendimento que eu julgo como condizente para o nível de risco, né? É que a gente está lidando com um fundo high yield. Lembrando que no momento atual, que eu acho adequado, cerca de 1,10% ao mês em fundos high grade, para você ter um prêmio de risco frente à renda fixa, cerca de 1,20% ao mês em fundos middle risk, já 1,30% ao mês, pelo menos 1,30% ao mês em fundos high yield. Já se for em fundos ultra high yield, teses terçadas que tem prêmio na carteira, aí depende caso a caso, né? Então aqui um dividend yield que na minha opinião faz sentido. Com relação ao desconto patrimonial, estamos falando aqui de desconto de 20%. Então, um desconto bastante relevante, né? Bem significativo. No entanto, nós não devemos aqui olhar isso aqui de forma isolada. É necessário aqui comparar com os problemas que tem na carteira, e a LZC11 tem sim alguns probleminhas aqui, tá? Um detalhe sobre o rendimento. O fundo está pagando 10 centavos aqui nos últimos meses, sendo que a gente está acabando de sair aqui de um período de inflação mais elevado. Então, o fundo até deveria pagar um pouco mais. No entanto, a Aliança ela aproveitou esse período de inflação mais alta para dar uma limpada em alguns ativos da carteira, né? Eles comentaram que fizeram movimentações em FIIs e na carteira de CRIs. E aqui, ó, essas movimentações geram impactos pontuais na receita do mês, seja por resultado negativo na vendas e pela ausência do ativo na data de pagamento de rendimentos. Então, aproveitar que tem um resultado aqui bem mais elevado e meio que compensaram esse resultado mais elevado com as operações no prejuízo. Enfim, poderiam pagar mais, mas fizeram essa limpeza da carteira. Ok? Então, agora aqui vamos começar a falar sobre os fundamentos de ALZC11. E se você gosta de estudos aqui de fundos pequenos, já se inscreve no canal, tá? Volta e meia fala aqui de fundos pequenos também. Primeiro ponto que você deve saber. Aqui o fundo tem cerca de 22% em fundos imobiliários. No entanto, isso é um resquício de ALZM11. Aqui, antes de ALZC, a gente tinha um hedge fund aqui da Aliança, que teve algumas corporações, e meio que isso aqui é uma herança, né? Uma herança lá do antigo hedge fund. Segundo o gestor, a intenção deles é de diminuir esse percentual de fundos imobiliários. Inclusive, deixa eu dar uma verificada aqui, abrir um relatório antigo para ver se realmente eles estão nesse processo de redução. Aqui, peguei aqui o relatório de quase um ano atrás. Vamos ver, percentual em fundos imobiliários, 19, tá diminuindo muito não, tá? Parece que tá bem lento aqui esse processo de reciclagem. E tô vendo aqui eles aprovaram uma quarta emissão de cotas. Caramba, eu não tinha visto isso, tá? Tô vendo aqui agora. Isso aqui não deve ser para os FIIs, para baixo cotis, deve ser algum tipo de incorporação que a aliança deve estar em mente, deve ter alguma aquisição aqui que eles estão pretendendo.
Olha o ponto aqui que falhei aqui, tá? Não tinha visto isso daqui. Enfim, faz parte aqui de você. A NZC não é um fundo que eu acompanho tão de perto assim, tá? Então por isso eu deixei passar. Mas deixa eu ver no Clube Fis se eles estão comentando qual que é o fundo que a Aliança pretende fazer incorporação. Que não consegui ver aqui, depois vou dar uma estudada aqui, qualquer coisa coloco nos comentários. Mas enfim, prosseguindo aqui com o estudo dos fundamentos de ALZC. Aqui a gente tem umas taxas bem elevadas mesmo, IPCA mais 11,70, isso aqui é muito elevado, apesar de que eles pecaram aqui em falar se isso aqui é a taxa de aquisição ou se é a taxa marcada a mercado. Aqui é um ponto básico, né? Não dá para verificar isso aqui também não. Mas enfim, aparentemente aqui taxas realmente compatíveis com o fundo high yield. Com relação aos segmentos, temos aqui o segmento mais expressivo é o de loteamentos com 42%. Muita gente tem medo desse segmento, ele é bastante associado a fundos de papel high yield, mas enfim, aqui a gente tem que verificar caso a caso, tá? Que depende muito do nível de obras e de vendas de cada empreendimento. Pois bem, começando a falar então aqui sobre a carteira de crédito e sobre os problemas que a gente tem aqui nessa carteira. Primeiro sobre a diversificação. Olha, a diversificação poderia ser melhor, tá? Aqui algumas posições com mais de 6%, outras aqui com quase 10%. Mas enfim, tá vendo aqui uma emissão, talvez eles consigam dar uma melhorada nessa diversificação. Mas lembrando que se o fundo ele peca na diversificação, você precisa contrabalancear isso com uma menor posição desse fundo na sua carteira. Então não é porque a diversificação não está ideal para o nível de risco que você não pode ter na carteira, você basicamente tem que diminui a exposição, sabe? Em vez de talvez que você ter 3%, você diminui ainda mais a exposição. Lembrando que se você é um investidor que quer ter ativos raiz na carteira, esteja preparado para ter uma carteira com muitos fundos imobiliários dentro, tá? Dezenas, entre 20 a 30 fundos imobiliários, caso você queira ter uma carteira high yield, ok? Se você quer uma carteira com alta rentabilidade, você tem que apostar na diversificação, ok? Aqui um ponto importante. Lembre-se que eu citei lá para você o segmento loteamento, que muita gente tem um pé atrás por conta do risco. Mas então, vamos aqui no principal CRI da carteira. Aqui esse loteamento daqui da Urbanes. Então, aqui o segmento que o mercado geralmente não gosta, mas veja, olha só esse ponto. Andamento de obras, 100%, vendido 90% a 95%. Então, aqui basicamente é o que a gente chama de adiantamento de uma carteira de recebíveis. O loteamento foi concluído, foi vendido, mas aqui tem anos e anos até receber tudo isso daqui, né? Porque o financiamento geralmente é feito pelo próprio incorporador. Então, esse por aqui, de caso, o nível de risco é muito menor mesmo. Você está apenas adiantando uma carteira de recebíveis do fundo. Aqui, ó, esse também do loteamento aqui dessa tal de Scopel. Também aqui, obras concluídas, bem vendido. Então aqui não tem tanto risco assim, tá? Ah, agora aqui olhando outros CRIs aqui nessa coluna de obras. Aqui também fazer um elogio aqui para a Aliança. Aqui as formações são fundamentais em fundos high yield para a gente ter um acompanhamento nessa questão de obras e de vendas. É um ponto fundamental. Aqui a gente tem alguns CRIs em que o nível de obras não está tão avançado assim, como esse aqui de 55%, esse aqui de 37%, aqui outro com 40% de obras. Mas olha, se você está querendo fazer um investimento em um CRI High Yield, você tem que estar preparado para a questão do risco de obras, tá? Muito provavelmente, se você está em um fundo high yield, você está exposto a risco de obras. Então, não adianta você comprar um fundo high yield e depois ficar esperneando que você tem risco de obra. É do jogo, tá? Faz parte. Agora aqui tratando sobre alguns BOs na carteira de ALZC11.
Primeiro BO. Esse aqui, o CRI das Indústrias Fragnani, aqui uma indústria cerâmica. Aqui a empresa tem recuperação judicial, que realmente BO é difícil recuperar. A garantia do galpão é o galpão industrial da empresa, então juiz nenhum vai dar a alienação de forma fácil aqui para o CRI, já que é essencial para a recuperação da empresa. Mas enfim, aqui o problema já deu, o BO foi grande, já foi feita uma remarcação aqui na operação, e hoje representa apenas 0,50% de ALZC. Outro problema aqui que você pode esquecer também, CR Casa e Vídeo, aqui é uma varejista sem garantia real, isso aqui é perda total, tá? Perda total mesmo isso aqui, recupera nada disso aqui. Aqui 0,8, 0,80% que vale zero. Aqui a gente tem alguns CRIs da IU, que marquei de vermelho, mas seria um amarelo, tá? Ainda não é um caso crítico. A incorporadora tem sentido aqui essa questão de aumento de custo de construção e Selic mais elevada, tá deixando a empresa um pouquinho em situação mais delicada, tá? Mas o problema mesmo é esse aqui, ó, CR corporativo, isso aqui é bem mais arriscado. Aqui tem CR corporativo e CR de projeto da incorporadora IU. Que muitas das vezes você pode ter um CRI, um projeto que ele vai bem, mas a empresa vai mal. Mas aqui que você está colocando no CRI corporativo, você está injetando dinheiro diretamente no caixa da empresa. É que as garantias costumam ser muito mais fracas. Então esses CRIs aqui são bem mais seguros do que esse daqui da IU, tá? Tem uma diferença grande entre eles. Pelo menos esse aqui que é dívida corporativa é apenas 0,50% do PL. Outro CRI que me chama um pouco mais de atenção, esse ML Par. Aqui também é um CRI corporativo de uma empresa de loteamento. Aqui então não está financiando a construção de empreendimento em si, mas de colocando dinheiro diretamente aqui no caixa da empresa. Aqui não tenho nada aqui sabendo de errado aqui sobre essa tal de incorporadora, mas o simples fato de ser um corporativo já chama um pouco mais a minha atenção. Isso aqui pelo menos parece ter uma garantia de imóvel, tá? De imóveis de alguns projetos, já reduz aqui um pouco o risco. Ok, então eu vou fazer a conta aqui do que é BO, BO mesmo aqui na carteira de, de ALZC. Então aqui a gente pode considerar esse 0,50 do CR Fragnani, mais 0,80 do CR Casa e Vídeo, que vale zero. Vou colocar aqui também esse 0,50 aqui do CR, do CRI IU, mas aqui nem tem nada confirmado. Então, aqui somando isso daqui, a gente teria cerca de 1,80% do PL de LZC em que a gente tem problemas graves, tá? Graves ou possibilidade de ser grave. Enquanto isso, o fundo é negociado com 20% de desconto. Então, temos aqui 2% de problema com o fundo com 20% de desconto. É que basicamente o mercado imobiliário não sabe lidar muito bem com o fundo high yield, né? Enfim, aqui a gente pode tirar proveito da sardinhagem do mercado. Então agora nós podemos posso ir aqui para a conclusão. A LCC não é um fundo perfeito, a concentração ela deixa um pouco a desejar. Tem aqui alguns probleminhas, como eu mostrei para vocês, não é coisa relevante e desconto acaba que meio que compensa. No entanto, saiba o que você está levando. Você está levando aqui para sua carteira um fundo high yield, tá? Então, se economia complicar ainda mais, você não pode reclamar depois que está tendo inadimplência aqui, tá? Já disse várias vezes, você reclamar que tem default numa carteira high yield e você reclamar que você é um entregador, que você é mototáxi e que você em algum momento vai tomar um tombo da moto. Faz parte, tá? Enfim, então saiba que você está comprando. Mas enfim, aqui a LZC até que é um fundo ok, tá? Não tenho nada grave a relatar, grave a relatar aqui em LZC11 não. Então é isso, peço aqui o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.